Então, de dispositivo roubado, ela entrou agora com a última atualização, que foi do 17.3. A ideia da Apple, quando eles lançaram essa atualização, eles já tinham falado de algumas coisas, mas ainda não tinham falado sobre a questão da segurança. A gente imaginava que isso ia acontecer, porque é um ponto muito falho, tá? Que foi essa questão da segurança e que muita gente não tem noção da gravidade disso. Eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje, vou mostrar como ativar, vou mostrar todos os passos, tá? Mas o que acontece? Foi criada, então, essa proteção, né? Que é uma camada adicional de segurança quando o teu iPhone está longe dos locais desconhecidos. Então, ele ajuda a proteger contas, informações pessoais em caso de roubo, impedindo que o ladrão, mesmo com o teu código de acesso, faça alterações críticas. Por quê? O que acontece? Hoje, se você tiver o teu iPhone roubado e você pedirem a tua senha de desbloqueio, eles têm acesso a praticamente tudo e fazem um estrago gigantesco no teu iPhone. O que eles conseguem, que são essas alterações críticas? A primeira delas, o Face ID. Então, se vocês entrarem aí em ajustes, Face ID e código, você consegue configurar um visual alternativo. Inclusive, você conseguia desativar o Face ID e reativar com um novo rosto. Então, tudo que abre hoje com o seu rosto passaria a abrir com o rosto de outra pessoa somente com a senha de desbloqueio. Por quê? Porque quando ele tenta reconhecer o Face ID, ele não reconhece, e daí ele fala, digite sua senha de desbloqueio. E aí, com ela, você digita e faz todas as alterações. Então, pense que grave, né? Quantas coisas hoje você consegue abrir com o teu rosto e abriria com outro que não é o seu? Tá? Então, esse, assim, eu acho, vou dizer, acho que é um dos piores, mas todos são péssimos. Então, não sei qual que seria o pior, mas esse seria muito ruim. Eu até fiz alguns testes. Os bancos, eles são menos vulneráveis, tá? Então, mesmo que consiga trocar o Face ID, ele meio que zera. Daí, quando você vai entrar de novo, ele fala, teu Face ID foi, não sei bem se é com essa palavra, mas tipo, desabilitado, você precisa configurar de novo. Então, ele tem ele zera, né, isso, e ali, daí eu não sei bem como é que faz essa parte de reconhecimento facial, tal, não fui para frente nesse sentido, porque era eu mesma, né? Mas eu vi que o banco, ele tem essa proteção, um pouquinho dessa proteção. Agora, as demais coisas, você precisa, de fato, com Face ID, e você consegue ter isso facilmente, você consegue mudar. Péssimo. A segunda coisa, que para mim é uma das piores também, né? Vou dizer que todas são piores, é porque se você entrar em ajustes e senha, e esse é um lugar que pouca gente conhece, o teu iPhone, ele tem um gerenciador de senhas, você não precisa colocar senha no notas, você não precisa pôr senha na cabeça, não precisa usar as mesmas senhas, não precisa nada disso, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O teu iPhone, ele tem um gerenciador, onde ele fica, nesse lugar, ajustes, senhas. Então, vocês podem dar uma olhadinha aí, e quem já está com a atualização, né, com essa atualização, muito provavelmente você vai precisar, você vai pôr o código ali de desbloqueio, e talvez, não sei como é que está a configuração de vocês, aceite ou não para ver as senhas. Mas o que acontecia antes é que com essa senha de desbloqueio, você tinha ali, ó. Então, ali eu peguei um do site da Apple, né, não é real, mas, por exemplo, o site, o login, e quando você tocava em cima, ainda a senha. Então, você tinha, assim, imagine o prato cheio, né, para, tudo, praticamente tudo. Então, esse era terrível. Por isso que as pessoas falavam para mim, a gente tem até uma aula no replay de aula ao vivo, se eu indicava usar, qual aplicativo que eu indicava usar para senha. E eu sempre dizia, eu uso da Apple, mas eu sei que eu corro risco, porque se roubarem o meu iPhone, eu vou perder tudo. E aí eu só não migrei para outro gerenciador, porque eu tinha que fazer senhas de uma a uma. Eu tinha que entrar de uma por uma, porque o negócio é tão criptografado que você não consegue em lugar nenhum pegar essas senhas e jogar para um outro gerenciador. Então, se você desistir de usar o da Apple, por exemplo, você não consegue exportar para um LastPass. Você tem que escrever de um a um. E foi isso que me impediu, graças a Deus, de fazer de um a um, porque eu falei, hoje eu vou correr esse risco e quem sabe um dia eu faça. Mas os outros, quem tem gerenciadores que não é esse da Apple, tem o OnePassword, tem o Dashlane,
tem o LastPass, tem vários. Você consegue, a maioria deles permite que você, eu sempre confundo, tá? Importa com exporta, mas que você exporte as suas senhas e importe no da Apple. Então, você tem essa jogada, ali você consegue fazer essa importação. Mas o da Apple não permite. Tá? Então, se alguém utiliza o outro, você consegue trazer, mas não consegue levar. Eu sempre dizia que não era legal por causa disso. Porque se roubassem o meu iPhone, eu tinha todas essas informações ali disponíveis. Senha, login e site. Tipo, pronto, só roubar, né? Não precisa de mais nada. Então, a outra coisa que acontecia, alterar o código do Apple ID. O que isso influencia? Se entrar ali em ajustes, seu nome, início de sessão e segurança, tem uma opção alterar a senha. Se você altera a tua senha do teu código do Apple ID, você muda tudo, né? Para você agora comprar um aplicativo, você não é mais teu Apple ID, para você entrar no teu buscar e parar de pôr teu iPhone no modo perdido, não é mais teu Apple ID. Para você ter acesso ao teu backup, não é mais teu Apple ID, porque a senha não é mais tua. Então, você perdia tudo. Então, as pessoas falam assim, não viam a gravidade disso, mas chegou ao ponto dos ladrões pedirem resgate, sequestro de ID. É muito louco isso, né? Mas eles sequestravam a tela não está em modo apresentação, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Eles sequestravam o teu ID e com esse sequestro te pediam um resgate para te devolver as tuas próprias informações. Então, imagine que maluco. Mas quem acompanhou, eu dei esse exemplo por ela ser pública, né? Agora nem lembro mais, sumiu. Lara Nesteruk, o nome da guria. Foi isso que aconteceu com ela. Assaltaram ela em São Paulo, pediram um código de desbloqueio, entraram no ID dela, mudaram e falaram, agora você quer as informações? Então, aqui. Você não quer? Se você não pagar, você não tem mais as suas informações. E isso quer dizer o quê? Que você não tem mais as suas fotos, que você não tem mais nada. Então, pense, né? Para quem trabalha com isso, ou para quem tem tudo organizado lá, é muito ruim, tá? Aí, eles criaram, então, esse bloqueio automático. Qual é a ideia? Todas as vezes que teu iPhone estiver longe de locais conhecidos, longe de locais conhecidos, sendo sua casa, sendo seu trabalho, e a gente vai falar sobre o que é locais conhecidos, tá? Ele vai te pedir autenticação biométrica, então, ou vai ser o teu Face ID ou o teu Touch ID, e ele criou agora um atraso de segurança, que algumas funções ele vai criar um atraso para não permitir que essa alteração seja possível. Ok? Deixa eu ver ali. Tem uma nota dizendo recomendações de senha, risco de segurança encontrado 29. De fato, eu preciso trocar essas senhas? Sim, Carmela. Inclusive, eu não sei quem acompanhou, essa semana parece que teve o maior vazamento de senhas da história. Nunca foi tão grande, foram bilhões de senhas vazadas. E ali eles têm os sites que vazou Deezer, vazou Twitter, vazou um chinês. E aí a Apple vai vendo essas vulnerabilidades, porque normalmente são senhas que a gente repete, e coloca ali para trocar. O ideal, eu tenho milhares, tá? Então, o ideal mesmo é que a gente entre de uma por uma e vá trocando. Dá trabalho, porque você tem que entrar no site, tem que ir trocando de uma por uma. Então, vai fazendo aos poucos. Hoje troca 5, amanhã troca 5. Claro, quanto mais puder trocar, melhor. Se vocês quiserem, eu vi que tem um aplicativo, um site, que mostra se a tua senha entrou nesse vazamento ou não. Eu ia postar sobre isso, mas hoje eu não consegui. Então, eu posso postar e posso mandar para vocês, claro, né, em primeira mão, mando ali no grupo, vocês entram ali no site e colocam o e-mail de vocês e eles veem se tem esse vazamento ou não. Tá? Então, o meu deu que foi vazado pelo Deezer. O que eu fiz? Eu olhei qual foi a senha que eu tinha no Deezer e todas as senhas iguais, o ideal é que você troque. Porque o que eles fazem? Eles colocam um robozinho, uma maquininha, qualquer coisa, né? E a partir daí, eles começam a replicar essa senha vazada para 1 trilhão de sites. Como a gente usa sempre as mesmas senhas, eles vão conseguir, né, encontrar muita coisa aí. Então, o ideal mesmo é que se você tem as suas vazadas, o ideal é que você nunca tenha igual. Mas se você tem elas vazadas, que você, pelo menos essa, você troque para não ter nenhum problema. Ok?
Vamos lá. O que precisa ter para ativar? E isso é uma coisa que as pessoas todas falam, entra no Face ID e ativa. Realmente é só isso, entre ajustes, Face ID e ativa. Mas essas configurações precisam estar ok para ele ativar e funcionar direito. E o que é? Autenticação de 2 fatores, a gente já falou, a gente vai falar de uma por uma, tá? A gente já falou sobre elas. Hoje não tem mais como desabilitar. Uma vez habilitada, ela não permite mais que seja desabilitada. O código de acesso, por incrível que pareça, existem pessoas que não tinham código para acessar o iPhone, para abrir, desbloquear o iPhone. Muita gente, fiquei chocada, eu não sabia dessa informação. Não usava Face ID e é obrigatório para essa função. Ativar o aplicativo Buscar, tem muita gente que também não sabe nem para que serve. E os locais importantes. Então, essas 5 configurações têm que estar feitas, a gente vai olhar de uma por uma para que ele funcione redondinho. Então, essa configuração, que fique bem claro, né? Ela tem que ser ativada antes de perder ou roubar. Depois, não adianta. Ela vem desativada, não vem ativada. É uma opção do usuário ter essa proteção. Então, o ideal é que a gente faça isso hoje, mas os parentes, as pessoas próximas, que vocês possam replicar, já faz ativar antes de algo acontecer.